isso aí. Tá, me fala E uma coisa as sobre casas de aposta estão pagando pra... Aqui no Brasil, Eric, Estão lógico, falando que né? vai ser É. o Papa, o cardeal filipino, O Tagle. Tagle. O Tagle é braço direito do Francisco. Ele é o Francisco das Filipinas. Sim. Ele é o Bergoglio de Manila. Mas esse aí não é o Espírito Santo que vai escolher? É claro que é o Espírito Santo. Então o que esse povo faz a aposta? Eles querem saber a cabeça de Mas Deus, quem no tá caso. fazendo a aposta? Tudo que a gente Vamos falou entender. aqui O foi povo aqui decisão geopolítica, sim, política dentro. Tal. É, Não, nós porque estamos falando da trocou um pelo estrutura, outro, da não, estrutura isso, da sim. igreja. Agora, a escolha do Papa, se eu duvidar que é o Espírito Santo que escolhe, eu tô indo contra a igreja. Porque você sente, Mas- na verdade, né? Porque pode ser uma dessas... Pode ser, às vezes, nenhum desses caras que estão Olha, votados. Pode ser existe uma um pessoa ditado qualquer, um padre antigo, comum. eu recordei o Rodrigo ontem disso, o Eric vai confirmar isso. Tem um ditado que diz que aquele que entra papa, sai cardeal. Ou seja, Sim. entra cotado para ser papa, geralmente volta com o barrete vermelhinho do jeitinho que entrou. Né? Porque é o Espírito Santo que decide, não é isso, Eric? Sim, porque vocês falam, mas como é que não é o Espírito Santo que escolhe? Sim, ninguém duvida disso. Tem a missa que pede a assistência do Espírito Santo, vai ter a missa na manhã do dia do início do Do conclave, conclave. e depois, quando os cardeais chegam em procissão na Capela Sistina, eles vão cantar o Veni Creato, que é o hino por excelência de invocação do Espírito Santo. Uhum. Só que a gente pode pensar que são duas coisas contraditórias, né? Como é que é a ação do Espírito Santo que passa por um voto Político, que tem um pouco de política, de influência, estratégia. convencer que o perfil de fulano é o mais adequado para a igreja hoje, mas como é que se explica? Se explica porque, como em outras ações da igreja, a inspiração do Espírito Santo passa pela votação, e por mais que alguém possa duvidar, mas não é o Espírito Santo que elege, pode não ser vontade de Deus, mas Deus também pode se fazer, pode usar de coisas que não passam diretamente por ele. Então ele usa de Claro, meios, ele sim. pode conduzir uma pessoa, ele pode conduzir uma realidade. E é o que Santo Agostinho no século V falava. Que Deus desceu na Capela Sistina e disse, olha, fulano tem que ser eleito. Não só isso, a inspiração do Espírito Santo. Então, a vontade de Deus passa também pela escolha dos cardeais ali. É isso que a gente acredita, porque Isso. a gente nunca pode esperar que Deus revele, que venha uma voz do céu dizendo, vocês devem votar em fulano. Não é assim que se passa. E a própria Às história vezes- da igreja mostra, né? Quantos papas nós tivemos que foram arbitrários. Agora, Santo Agostinho Sim. vai dizer no século V, né? Deus não permitiria o mal se não pudesse arrancar dele algo de bom. Então, essa é a fé da igreja. Mas aí vocês falando aí... Desculpa, você Pode falar. diga aí. Pode falar, Nossa, Eric, fala aí. Vocês dizendo aí, talvez os cardeais que existem agora, pelo perfil deles, da periferia, muitos desconhecidos, e principalmente feitos pelo Papa Francisco, como a gente estava falando, ele descentralizou muito, né? Ele inovou muito. O próximo Papa vai ter um perfil como Francisco, mas eu não sei se vocês assistiram o filme Dois Papas, né? Do diretor brasileiro, Uhum. que tem esse diálogo, essa frase muito curta que eu gosto muito, e ainda eu quero publicar na página, existe um ditado em Roma que diz, Deus corrigiu um papa dando ao mundo um outro papa. Isso, o vídeo usou isso, o filme usou isso para dizer que Francisco era diferente de Bento. Uhum. Então, como eu falava para vocês, né, que é um conclave incerto, é isso. Porque é possível tudo, minha gente. É possível tudo. Eu cheguei a arriscar dizer, falei isso pro Eric e disse pra vocês quando eu cheguei. Sim. Eu arrisco dizer que esse conclave ele vai ser mais demorado do que o convencional. Ele não tem Sim. um prazo. Não, Ele não tem pode dar prazo. o tempo que... A É o gente já tempo teve conclave necessário. de anos, né? Já teve de vários anos. Por isso que a ideia de trancar os cardeais nasce na Idade Média, porque
A igreja ficou Precisa quantos anos a maior vacância da Santa Sé, Se eu Eric? não me engano, 33 meses. Isso é mais de 2 anos, né? É, 2 sem anos e papa. meio. Sem uma direção, Papa. sem norte, sem Pedro para guiar a barca. Então o povo se revoltou e o que que fez? Juntou os cardeais dentro da sala e trancou todo mundo, sem comida, sem nada. Falei, enquanto vocês não eleger o Papa, vocês não saem. Mas quando a sede tá vacante, o camelengo, ele toma as decisões. Ele administra Só os bens administra. temporais. Agora ele não pode Coisa- mexer na doutrina e no Muito, espiritual. muito limitado, É. muito limitado o poder. Até os teólogos têm uma expressão de dizer que durante a sede vacante, quando a igreja não tem papa, né, a autoridade da igreja está adormecida. Uhum. Porque não é que o colégio de cardeais agem em nome como se fosse um papa. Não. É coisa, como o padre Fábio dizia, é coisa muito limitada, é coisa muito prática. É praticamente a administração civil do Vaticano. É um do Vaticano secretário. como país. Com todo respeito, ele é um quebra-galho bom. É um chanceler. Vai lá, esse que tem que pagar a conta. Ele Isso. dá o dinheiro. Ele Mas faz não decide, a administração visível das É um coisas. gerente. Mas ele não Ô, pode mexer em nada que diz respeito Padre ao Fábio, eu tenho dogma, uma à notícia aqui doutrina. pra você, eu vou falar aqui, eu não sei se é urgente. O Matheus Henrique mandou aqui, pediu a sua bênção Deus abençoe. e falou que o Frei Ângelo tá no velório e te chamou no WhatsApp. Frei Ângelo Capuchinho, que está estudando lá na Itália, está no Vaticano também. Chamou no WhatsApp, depois você olha. Lembrando aqui. que o Eric também tá. O Eric está em Roma falando com a gente agora, né? diretamente de Roma, Direto. isso. Ô, Eric, como que tá o dia aí hoje no Vaticano? O que tá acontecendo aí nesse momento? Agora, na Nossa, verdade, é noite, né, Eric? A máquina. Oi? Agora já tá à noite aí, já são mais de 9 horas, né? Aqui já são 10h20 da noite. É 10. Eu digo que a máquina vaticana tá entrando em campo, porque, nossa, olha, gente, é uma estrutura incrível, uma estrutura incrível. Roma é acostumada a isso, né? Quantas vezes a Roma não já viu conclave? Mas, claro que com o desenvolvimento imagina, a segurança, vem pelo menos 7 chefes de Estado, sem falar das milhares de pessoas, tem que ter uma estrutura física para gerenciar todas essas pessoas, para garantir segurança a todos, mas principalmente às autoridades que são mais sensíveis. Então, a máquina vaticana está entrando em campo, porque a sala de imprensa, por exemplo, está armando uma estrutura para posicionar as câmeras dos canais de todo mundo. A liturgia está sendo preparada, já estão montando o altar para o funeral no sábado. Estou fazendo os ensaios com os seminaristas que vão ajudar nas missas. E enquanto isso, isso tudo, digamos, é o palco, no bom sentido, é onde vai acontecer. Enquanto isso, as pessoas começam a chegar, né? Porque agora começa a autoestação aqui em Roma por causa da primavera e as temperaturas começam a aumentar. O dia começa a ficar mais longo, então as pessoas já começavam a vir, ainda porque agora parece que o turismo finalmente atinge índices pré-pandemia. E é ano jubilar também, né? A cidade está cheia porque é ano do né? jubileu. Com tudo isso, tem que acontecer um conclave. Então, E os grupos também, né, Eric? Porque nesse próximo domingo seria a canonização de Carlos Acutis. Então tem grupos do mundo inteiro que se dirigiram a Roma para participar da canonização que foi adiada. Foi adiada, né? Nós não temos o Papa. Apesar do Francisco já ter deixado assinado o decreto. Mas só o próximo Papa vai poder canonizar. O próximo Papa ele, agora né? que vai decretá-lo. Sim. A canonização de Carlo Acutis seria o ponto alto dessa peregrinação internacional dos adolescentes, né? Porque o Vaticano divide o jubileu em temas, em grupos, para concentrar os esforços, e o programa em grupos de idade, em grupos de pastorais, movimentos. De religiosos e movimentos. Então, seria o ponto alto desse jubileu dos adolescentes. Só que, embora a canonização não vá ocorrer, vai continuar a programação do jubileu dos adolescentes. Só não vai ter um concerto no Circo Máximo. Isso, porque não tem clima, né? Que o Papa vai acabar de ser sepultado. Isso. Então, continua ainda via sacra, e principalmente a celebração da missa na Praça São Pedro na manhã do domingo, um dia após o sepultamento do Papa Francisco. E aí começam só que as pessoas... eu tenho brasileiros dizendo, então eu cancelei quando eu soube que o Papa estava bem ruim, eu cancelei a viagem. Só que tem outros não, que
continuaram com os planos e estão vindo ou já chegaram, mas também grupos da Europa. Eu sei Sim. de grupos de Portugal que não cancelaram a viagem, estão vindo de ônibus. Então, além do próprio interesse pelo sepultamento do Papa, vai ter uma multidão presente ainda mais pessoas, porque eles estão vindo para esse jubileu temático direcionado aos adolescentes, principalmente. Então, se espera ouvir falar de 250 mil pessoas. E Roma tem estrutura para isso? Tem. Roma, o Nossa, Vaticano. Hoje o transporte público já estava dando tilt. A estação de metrô lá do Vaticano de manhã já estava um drama lá, já estava um drama, então. Nossa, mas estão se aproveitando, minha gente. Não só as companhias aéreas. Mas é até interessante, porque o prefeito de Roma, ele fez melhorias muito significativas na cidade para receber o jubileu, né? Sim, fez muitas obras. Ele reformou praticamente a cidade inteira, porque Roma estava um canteiro de obra ano passado. Só não adiantou. Política é isso. Né? Não, mas inaugurou tudo agora pro jubileu. Mas não adiantou, tá congestionado. Mas o problema é porque agora juntou gente demais no mesmo período, né? Sim. E tanto que esse conclave, eu penso que vai ser o conclave com mais pessoas assistindo ao vivo na Praça de São Pedro, porque vai estar lotada. Será que as pessoas vão ficar até o final do conclave, assim, esperando a cidade, por ser ano jubilar, a Basílica tá sempre cheia, porque é o que o Eric explicou. Cada final de semana tem uma festa para um grupo específico do mundo inteiro. Então reúne esses grupos do mundo inteiro, então tá sempre cheia a Praça de São Pedro. E a gente não tá falando de um lugar, é o mundo, né? É o mundo. É o mundo inteiro. O Papa é o patriarca de 2 bilhões.